Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Leleco Pimentel, do PT, vice-líder do bloco Democracia e Luta de oposição ao governo. Os assuntos? Vários. As pautas importantes para o deputado, como a melhoria do acesso à moradia, o trabalho da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Rodoanel, que debate os impactos do projeto para a população, o acesso à água e ao saneamento básico em cidades mineiras. Deputado, muito obrigada pela participação, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Bom, a gente já está vendo aqui a craviola, que daqui a pouquinho no programa o deputado vai dar uma palhinha para a gente, porque ele também é músico. E afinal, nem tudo é sério, né? As coisas podem ser encaradas com leveza, o nosso papo vai ser muito leve, apesar dos assuntos serem muito importantes. Então a gente vai, daqui a pouquinho, dar uma palhinha aí com a craviola, é isso, né? Vamos deixar ela aqui, nossa companheira. Pois é, e eu já começo com uma pergunta bem leve, deputado. O nome do senhor é Welton Pimentel de Freitas. E o Leleco apareceu quando o senhor era pequeno, quando era mais jovem? É verdade que o apelido acaba tomando proporção da gente carregar a vida inteira. É só não gostar do apelido que pega, né? Eu acho que quem te dá o apelido fica livre e eu sei que fica quem carregar. Nesse caso foi a minha avó, Dona Raimunda Pimentel, está viva, veio aqui na posse. Fiquei muito feliz. E parece que próximo ao meu nascimento ainda, então, eu carrego, aos 42 anos, eu carrego esse apelido há 42 anos. Ela lembrou-se de um primo e, ao dizer ali perto da minha mãe, que lembrou-se do primo Leleco, eu dei continuidade à vida do primo. Não? Pode ser que eu tenha dado continuidade à vida dele, que me parece havia falecido. Então, o Leleco vem daí. É um apelido bem infantil. Eu sei que as crianças adoram. E às vezes nem dizem papai e mamãe, dizem Leleco. É ieieco. É um sonzinho bom, né? É gostoso. É verdade. Deputado, agora vamos tratar aqui de assuntos que são prioridades para o mandato do senhor, que são importantes para a população de Minas, para os eleitores e para a população em geral. Uma das bandeiras que o deputado tem é do acesso à moradia às pessoas que não têm condições. O senhor já atuou como diretor de habitação e Desenvolvimento Social em Ouro Preto, também como na Secretaria de Patrimônio da União, identificando terrenos para a possibilidade de construção de moradias populares. E ainda o senhor tem 2 projetos na casa que tratam do assunto, que é a produção social de moradia por autogestão. O nome é difícil, mas eu estou achando que isso aqui é bem interessante. O senhor pode explicar o que seria isso? A autogestão, ela é uma ferramenta que permite a autodeterminação dos povos, a autodeterminação e escolha coletiva, a autonomia política, a autonomia da gestão. É um nome que talvez esteja mais entranhado na nossa ancestralidade, na forma do fazer. Veja, toda a América Latina, ou até uma tribo Yanomami, que hoje é atacada, como é que eles tratam a forma de buscar o peixe? Não é uma organização. Não vai-se ao rio buscar apenas o que se come. Tudo isto é a ferramenta do que nós chamamos da produção social, que tem um compromisso com a casa comum. Por isso, quando a gente fala da produção social da moradia, a gente está dizendo objetivamente o seguinte: nós não podemos passar para as empresas que querem ter lucro naquilo que é o nosso direito de morar, aquilo que nós podemos fazer. É uma cooperativa para a construção das casas? A cooperativa, além de ceder as casas, construir, participar do processo todo? A cooperativa, a associação, elas são formas de organização. A autogestão é a forma da gestão dos recursos. E o Estado brasileiro já tem iniciativas desse ponto. Nós mesmos, na moradia, nesse momento, produzimos na cidade de Entre Rios 95 moradias que não tem uma empresa no meio de nós. Nossa casa deixou de ter 40 metros e foi para 54 metros quadrados.
Então, a cada 1.500, R$ 2.000 que a empresa bota no bolso, é 1 metro quadrado a menos. Por isso que quando você vê o mercado oferecendo apartamentos que não tem nem 9 metros quadrados, você fica pensando, construir isso aqui para que eu possa morar ou para colocar o lucro no bolso? A resposta está aí. O senhor falou Entre Rios de Minas, a gente tem aqui Guaraciaba, Paracatu, Conselheiro Sericita, Lafayette, Sericita, Pedra Bonita. Pedra Bonita, são experiências espalhadas no campo e na cidade. Se no campo a gente tem moradias que são em terrenos, vamos dizer assim, mais espaçados, onde a família pode se envolver na produção, aprendendo a fazer o telhado, a parte elétrica, a parte hidráulica, porque depois, quando nós dominamos também por onde passam os canos, onde passam os fios, nós mesmos podemos dar manutenção. Então, para dizer que a autogestão, ela é na América Latina também já um marco regulatório. No Chile, na Argentina, nós temos países como o Uruguai, a Federação das Cooperativas Uruguaias de Vivenda, elas passam já de 50 anos. O déficit habitacional no Uruguai, ele já está próximo de zerar. É claro que nós temos uma mobilidade social da prática da vida. As populações elas aumentam e diminuem e a moradia é sempre um tema perene. Pena que no Brasil, a primeira vez que o Estado assumiu a moradia como sendo da sua obrigação foi a partir da criação do FGTS, lá em Getúlio Vargas. O FGTS era o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para garantir ao trabalhador que ele pudesse buscar nos seus vencimentos o direito de morar e não ser explorado pela carestia do aluguel, porque é uma hipoteca cara nos ombros daqueles que trabalham a vida inteira e não conseguem ter um canto onde morar, explorados a vida inteira no aluguel. Então, o FGTS, depois o BNH, então nós vamos historicamente vendo que o Estado brasileiro, ele passa a assumir de fato a moradia com a robustez do programa Minha Casa Minha Vida, que fui conselheiro das cidades e ajudei a conceber. O programa foi relançado, né? Relançado. Na época do presidente Bolsonaro, era Minha Casa Verde Amarela, né? Casa Verde Amarela. Agora foi relançado. Qual o balanço que o senhor faz do Minha Casa Minha Vida ao longo desse início? Desde quando que o senhor acompanhou o nascimento do programa? O balanço é simples e qualquer um de nós faz a matemática de que a média de pessoas por família, não excluindo os monoparentais, uma pessoa solteira é uma família, mas a média de pessoas que somam numa família hoje no Brasil é de 4 habitantes por moradia. O governo Lula lançou um programa, junto com a Dilma, que teve o alcance de 4 milhões de famílias. Multiplica por 4, 16 milhões de brasileiros. 14 milhões de empregos entre os diretos e indiretos. Agora venha me dizer, um presidente que acabou com tudo, que acabou com a participação popular, fez uma propaganda de uma tal Casa Verde Amarela que não construiu nada e que destruiu o programa, a comparação é simples. O governo da vida, o governo da morte e a esperança que voltou. Por isso, retomar o programa Minha Casa Minha Vida é, antes de mais nada, compromisso com o povo mais pobre. As 3 faixas do urbano e do rural significa que aqueles que mais precisam terão um subsídio maior, chegando a 96%, devolvendo apenas em 10 anos prestações que vão a chegar a 4% do total investido naquela moradia. E agora a novidade, quem tem o BPC e quem está... O que é o BPC? O BPC, ele é um benefício de prestação continuada, que é uma oferta do governo para aquela pessoa que atingiu a idade, mas que não conseguiu aposentar por conta da comprovação do seu serviço durante a vida. Muitas famílias contribuiu para o INSS, por exemplo? Não há um 13º, são 12 prestações durante o ano e é uma aposentadoria que a pessoa tem durante a sua vida até o tempo de ir para o céu ou para outro lugar, que tem muita gente que vai para outro lugar. Mas, enfim, o BPC e quem está no Bolsa Família não pagarão prestação, portanto o subsídio chega a 100%. Aqueles da faixa 2, né, neste caso no urbano, acima de R$ 2.400 da renda bruta familiar, eles vão ter um subsídio menor, um financiamento, que agora o Sistema Financeiro de Habitação trata em até 35 anos. E aqueles que superam a faixa acima de R$ 4.500, eles vão poder até R$ 8.000 de renda
ter o financiamento em 35 anos, conforme o sistema financeiro hoje permite. Perfeito. Deputado, o senhor também faz parte da recém-lançada Frente Parlamentar de Enfrentamento do Rodoanel. Essa frente é formada por 18 parlamentares da Assembleia de Minas, outros 3 da Câmara Federal, exatamente para discutir os impactos da construção do Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte, em relação a vários pontos, né? Desapropriação de casas, o próprio traçado do Rodoanel. Eu queria que o senhor falasse rapidamente quais são as principais críticas a essa obra. Primeiro, eu sou de Ouro Preto, uma cidade que há 320 anos é minerada. A linda Ouro Preto, né? A linda Ouro Preto. Mas a linda Ouro Preto, onde as pessoas escorregam pelos morros sem ter onde morar, nas áreas de risco. A linda Ouro Preto, em que os idosos são cuidados lá no Lar São Vicente. A linda Ouro Preto, em que as entidades é quem cuidam das crianças, não fosse elas o Estado não chegaria. Eu te diria então que o rastro que a mineração deixa é de tristeza, exclusão, degradação e morte. É isto o Rodoanel. O Rodoanel é a obra da ficção da cabeça do governador Zema, que até hoje não comprovou 1 metro quadrado de obra do dinheiro que foram colocados para os municípios e para o Estado com as vítimas de Brumadinho, que 4 anos clamam e gemem por justiça, e agora quer construir um Rodoanel com 100 quilômetros, onde quem transitar para lá e para cá vai ter que pagar R$ 40 para ir e voltar, onde comunidades quilombolas, cemitério de pessoas escravizadas de mais de 100 anos, comunidades inteiras. Não há nesta proposta nem os licenciamentos ambientais, nem as oitivas, o espaço das comunidades serem ouvidas. Então, ontem o governo Zema se orgulhou de assinar esta concessão para que a empresa possa fazer isso a posteriori. Você já viu dar uma riqueza para alguém que não, antes dela conhecer primeiro o que é que vai ser feito? É este o modelo do rodominério, não é Rodoanel para nós, porque ela vai ser entregue às mineradoras. Então veja, aqui está um fato bem objetivo. A assassina mata 272 pessoas e arrebenta com as famílias. Acaba com uma bacia inteira, arrebenta a bacia do São Francisco por meio do rio Paraupeba. E agora vai ter com o próprio dinheiro, que era para reparar as vítimas, construído uma avenida larga para continuar escoando minério para as commodities. Já que os senhores têm críticas em relação à participação da comunidade nesse processo, ao traçado que tem que ser revisto, à medida que já foi assinado o contrato, há tempo de reverter e ainda de fazer adaptações ao projeto que também beneficie de alguma maneira a sociedade? É importante frisar aqui que a prefeita Marília Campos, uma das cidades, a segunda maior de Minas, Contagem, alertou para que a gente também tivesse atenção para os mananciais e o abastecimento da capital. Se a Várzea das Flores hoje vai ser impactada diretamente pelo rodominério, ela quem é responsável pelo menos por 4%, mas multiplique pela população, entenda, 4% da população de Belo Horizonte, mas dos outros municípios, aquela água é a que é o manancial de abastecimento. Mas veja, a proposta de um outro traçado que resolvesse a vida daquelas pessoas que estão em perigo no Rodoanel, que é este anel que tem disposição para poder ser alargado, acrescido e que possa ele dar condições de mobilidade e resolver o problema da nossa região metropolitana. O anel rodoviário que o senhor quer dizer, né? O anel rodoviário. Que o senhor falou rodoanel, mas o anel rodoviário. O anel rodoviário é uma proposta efetiva com alças viárias, fazendo a interligação, promovendo integração de mobilidade entre os modais de transporte. Olha, o metrô, os ônibus, o aeroporto, toda a rede de distribuição que vai para o interior do estado, interligando com o Rio de Janeiro, com Brasília, com o norte, com a Bahia. Tudo isso passa por uma logística que, dentro do anel rodoviário, possa, com um traçado e com projetos, e ainda mais barato do que essa proposta faraônica que Zema quer deixar de legado de morte para o estado de Minas Gerais. Pois é, deputado, mas eu volto só na pergunta da viabilidade
prática disso, né? De reverter esse processo todo, que já está num processo bem avançado. Nós entendemos que o governo federal, por se tratar também de um projeto que interliga BRs, nós entendemos que o Ministério Público, que a ação popular, que a própria Assembleia, aponte para a reversão desse processo. É por isso que nós acreditamos, primeiro, na mobilização popular. Depois, acreditamos que é importante que as prefeituras que serão prejudicadas também se manifestem a efeito do que faz a prefeita Marília. Eu não sei o que é que houve com o prefeito de Betim, que até então também demonstrou que isto era extremamente negativo e que agora parece algum especulador já deve ter chegado no coração dele, que essa turma gosta é de dinheiro. Então eu digo aqui com a tranquilidade de que a posição do Vitório até a presente data era contrária ao Rodoanel, ao Rodominério, e agora ele se apresenta a favor. Pode pesquisar, porque algum lucro ele deve estar tendo com isso. A gente está falando do prefeito de Betim, Vitório Medioli. Sim. Deputado, vamos tratar de um outro assunto muito importante para o senhor, uma pauta cara para o senhor, que é a questão do acesso à água e ao saneamento básico. A gente tem dados aqui do Instituto Trata Brasil de que cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao sistema de esgoto. Quase 35 milhões não têm acesso à água tratada. O senhor recentemente recebeu, né, aqui na Assembleia, um debate, né? O senhor proporcionou e participou de um debate sobre os impactos da privatização do saneamento básico em Ouro Preto. Eu queria que o senhor falasse rapidamente quais os entraves que o senhor vê para a privatização de serviços como esse, que para algumas pessoas seria uma forma de dar acesso maior, de facilitar, de diminuir tarifas. Enfim, o que o senhor pensa a respeito disso? Primeiro que não é verdade. Não é verdade que a privatização da água traz tarifas menores. É só dar uma olhada no que foi feito com a Copasa, que hoje não entrega mais um serviço de qualidade dos mais de 600 municípios mineiros. Eu não estou aqui dizendo dos trabalhadores, eu estou dizendo do modelo da privatização de parte desses ativos da Copasa, que hoje manda dinheiro para o bolso, para o lucro de empreendedores lá do exterior, né? O dinheiro cai no bolso. Tarifas são altas, serviço de péssima qualidade, você não encontra, inclusive, a disposição de trabalhadores para tratar problemas na cidade. O problema de Ouro Preto é mais grave. É que a tarifa, se comparada às da Copasa, que tem uma, vamos dizer assim, uma operação maior de 600 municípios, a tarifa está assim, a da Copasa está aqui, a tarifa da Saneouro em Ouro Preto, que nós chamamos de Saneroubo, ela é absurda. E é absurda porque ela pegou todo um sistema onde o investimento público garantiu o que existe hoje, nenhum investimento que eu posso dizer, porque não temos esgoto tratado, nós não temos responsabilidade com o município de Mariana, jogamos tudo no rio para ser captado por um sistema que é muito mais eficiente, que é autônomo em Mariana, ou se olhar para Itabirito também, porque Ouro Preto está nas duas bacias do Rio Doce e também na bacia de São Francisco. Todos os dois municípios, Itabirito e Mariana, praticam tarifas imensamente menores com sistemas autônomos. Agora houve uma subversão do marco regulatório do saneamento no Brasil. Nós tivemos uma lei que avançava para que a gente tivesse a universalização do acesso à água e o tratamento em 100% daquilo que nós chamamos de esgoto sanitário, o saneamento ambiental. O que ocorre é que as empresas querem o filé, querem um produto semi-industrializado, com pouco investimento. O caso de Ouro Preto é diferente de Belo Horizonte. Nós não buscamos água no Arruda para poder tratar e ter muito gasto com isso. A água é praticamente in natura, precisa ser fluoretada, precisa de ter os equilíbrios ali químicos que apontam, né, para a saúde pública, mas nada de investimento e as tarifas chegando a exorbitar a ponto de vista de você ou paga água ou come. Então, é disso que nós estamos falando. É nesse processo que nós entramos, solicitando a remunicipalização da água, as tarifas que voltem a ser praticadas, no mínimo, com justiça. O pior de tudo, está oferecendo uma água altamente contaminada com coliformes totais e cloriformes fecais, chegando ao absurdo das pessoas não terem condições de usar a água colocada pela empresa aí nas caixas d'água. Uma situação complicada. O senhor apresentou um requerimento para suspender a cobrança das faturas de consumo dos idosos,
de pessoas com deficiência cujos valores, aí que eu quero chegar, cujos valores superem os recebimentos mensais. Então, o senhor tem gente que está recebendo conta de água maior do que o valor que a pessoa recebe por mês? Aos milhares. Nós temos à disposição as contas que estão sendo oferecidas e ofertadas pela empresa. Ainda no prazo de hoje, termina os 15 dias dados para que a empresa pudesse não só baixar a tarifa e resolver os problemas apontados. Mas agora nós temos que ser muito objetivos, porque se não tivermos respostas do Executivo para esta que é a maior chaga do povo de Ouro Preto, nós com certeza teremos uma convulsão social. Eu diria até que nós teríamos uma condição de ter em Ouro Preto um levante do povo, uma desobediência civil, para que a gente faça popularmente aquilo que o poder público não está dando conta ou está fazendo corpo mole para fazer, para realizar. A gente espera que os senhores, como legisladores e tem o papel fiscalizador também em relação ao executivo, consigam chegar a um bom termo. Água é soberania. Né? Um povo que não tem mais acesso à sua água perdeu sua condição de pertencimento no território. Ora, veja o caso de Conceição do Mato Dentro. Comunidades foram deslocadas, retiradas à força pela mineradora, colocada num outro reassentamento. Agora eles estão sendo reassentados novamente porque a mineradora acabou com a água do reassentamento que ela mesma promoveu. Então, quando você tira um povo, alguém de um lugar que tem ali um sentimento de pertença, onde nasceu, onde tem uma ligação religiosa, cultural, você arrancou da pessoa até a vontade de viver. É isto que acontece. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, mas não muito longe do que o senhor pensa a respeito das políticas públicas do governo Zema. O senhor é vice-líder do Bloco Democracia e Luta. A gente está acompanhando aqui na Assembleia um posicionamento dos deputados de oposição em relação à reorganização administrativa proposta pelo governo do Estado. São mais de 100 páginas de projetos, os deputados estão apresentando emendas, enfim, nesse momento que nós estamos, hoje é dia 31 de março, que a gente está gravando o programa, só para pontuar, porque essas coisas mudam rapidamente aqui na Assembleia, né, as votações. Quais são as principais críticas que o senhor faz, rapidamente, porque são muitas, né? Então eu sei que... São muitas. Primeiro, o governo Zema, ele coloca os ativos, terras e toda a riqueza do povo na mão de um conselheiro, diz ser voluntário, mas é o que mais trabalha, chamado Salim Matar. Para quem não sabe, ele é o dono da Localiza, é quem era o secretário de privatização do governo Bolsonaro, portanto, Zema e Bolsonaro é um e carne. E ele apresentou, por exemplo, projetos como a FUCAM, Fundação Caio Martins, com 80 anos, em que esta fundação deixa de apresentar aí suas propostas educacionais, tendo passado 80 mil alunos já, e vira ativo para poder ser vendido. A moradia, por exemplo, ele dissolve a moradia em 3 secretarias. O principal delas, os terrenos que os prefeitos doaram para ser construído moradia, vai para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a privatização do Salim Matar e do Zema. As OCIPs é um escárnio. Tratar a saúde e a educação no estado de Minas passando para OCIPs, ou seja, lugares onde eles vão botar o dedo, colocar quem coordena, com a possibilidade de muitos desvios, ou seja, a iniciativa privada tomando conta do que é público. Então, nós estamos diante do desmonte do governo. Essa deforma administrativa tem sido denunciada pelo Bloco Democracia e Luta, porque ela, na verdade, é a proposta de Zema de reduzir o Estado mínimo para os pobres e tudo para o rico. É isto a reforma administrativa na casa. Nesse ponto, só para a gente explicar para quem está em casa, os deputados da oposição apresentam emendas, os deputados, outros deputados também querem mais tempo para analisar a proposta, apresentam melhorias no projeto, afinal, o trabalho do legislador também é esse, né? Este. No caso, fiscalizar e aprimorar os projetos. No caso, por exemplo, do meio ambiente, a proposta do governo é distinguir os órgãos que fazem os licenciamentos ambientais, sobretudo nos lugares onde a mineração está chegando e que a FIENG, que hoje se uniu ao governo, a gente não sabe mais o que é FIENG, o que é Zema, o que é governo, e hoje estão querendo que esses licenciamentos, assim como foi passar a boiada para aquele ex-ministro lá do Bolsonaro, o Zema faz passar a boiada aqui, extinguindo o Supram e fazendo as modificações, ele que tirou 11 vezes o comando da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então veja, o projeto de Zema é claro,
é o gambá cuidando do ovo. O ovo aqui é mineração, é a riqueza, e o gambá, aqueles que querem a riqueza. Tá bom. Agora vamos rir um pouquinho, vamos suavizar esse papo aqui, porque a gente falou de muita coisa séria, muita coisa importante, né? A gente não pode deixar de falar. O que o senhor pode cantar aí pra gente, só pra gente encerrar? Só dizer que eu tive a alegria de fazer o lançamento da campanha da fraternidade, o combate à fome, à pobreza, essa exortação a que todos nós, enquanto seres humanos, entendamos que no Brasil 33 milhões de brasileiros passam fome, 120 milhões em insegurança alimentar. Então pude tocar naquele plenário o hino nacional. Enquanto deputado, eu sei que outros tantos têm a alma poética e com música e quero incentivá-los que façam o mesmo. Porque o ambiente é hostil, mas a gente pode, com a música, e deve com a música, fazer poesia, política e também agradecer ao Deus da vida. Vamos pensar assim. É por isso que a gente faz aqui sempre menção ao lugar de onde a gente vem. E juntos a gente poder trazer nessa craviola, que meu paizinho tocou nela até 5 meses, né? A gente trazer também as questões da vida. E vou lembrar que então de Almir Sater, aqui foi por sugestão de um companheiro. Intenções e orações, aflições, vamos repartir. Deve existir motivos para continuar, outros, porém, que são os motivos da vida, né? Nós tornamos reais. Vida bela, linda vida, por que não viver muito tempo ainda junto com você? Junto com você. É o mesclado aqui. Tchau, gente. A gente fica por aqui, então. Eu conversei com o deputado Leleco Pimentel, falamos de vários assuntos e acabamos com essa maravilha que é o Almir Sater, que toca o coração da gente. Deputado, muito obrigada por ter compartilhado os assuntos sérios e também esse lado lindo que o senhor tem. Obrigada. É isso. Nós estamos aí na casa com um projeto da autogestão e com muita coisa que a gente acredita ser a favor da vida e sendo serviço. Obrigada, deputado. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Acompanhe pela internet a nossa entrevista também. Até lá.